Antes de prosseguirmos com a aula de hoje, vamos relembrar o que nós estudamos na aula passada. Estivemos aqui a ver a crónica, o conceito da crónica, estão a relembrar? E também as características da crónica, que é um texto breve, que fala de um assunto do cotidiano e também é um texto subjetivo onde vocês podem emitir a vossa opinião. Também vemos a estrutura. Temos o título, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Depois nós fizemos a leitura do texto na era do coronavírus e começa mais um dia. Fizemos a interpretação do texto. Recordaram? Muito bem. Vamos passar hoje para o sumário. Eu estou aqui nesse exato momento a comunicar com vocês. Então vamos falar dos elementos da comunicação e também as funções de linguagem. Quando nós falamos, nós temos sempre um objetivo, certo? Então vamos ver que antes de falarmos das funções de linguagem, nós temos de referir sempre aquilo que é chamado de elementos de comunicação. Vocês devem estar a recordar sobre os elementos de comunicação, que são o emissor, o receptor, canal, temos também mensagem e temos o contexto, não esquecendo do código. Muito bem, vamos lá verificar. O emissor é quem? Quem emite a mensagem. O receptor é aquele que recebe a mensagem. Nesse exato momento, a mensagem, ou seja, o conteúdo que eu estou a passar, é sobre as funções da linguagem. Certo? O código que eu estou a utilizar é a língua portuguesa. Muito bem. Dentro de um determinado contexto. Não esquecendo que até chegarem vocês pode ser ali, que vocês estão em casa, estão a ver na televisão e vocês é que estão ligados na rádio, também escutem através da rádio. Então é o meio pelo qual a mensagem chega até vocês. Já recordaram? Muito bem. Todos esses elementos da comunicação nós temos em cada um, já referi 6, em cada um nós temos um elemento, ou seja, as funções de linguagem. E vamos ver aqui na nossa imagem. Antes disto, ok? Muito bem. Temos aqui a função emotiva, o emissor, já falei acerca disto, a função poética, a mensagem, a função conotativa ou apelativa, situa-se num receptor, a função fática no canal, a função metalinguística no código. Temos a função referencial ou informativa, que situa-se dentro do contexto. Isto é um esquema de comunicação. Devemos ter em conta esse esquema quando nós estamos a falar, quando nós estamos a comunicar. Vamos ver agora cada uma. Função referencial ou denotativa, também podemos chamar de função informativa, tem como objetivo principal informar, referenciar algo. É voltada para o contexto da comunicação. Esse tipo de texto é escrito na terceira pessoa, de singular ou plural, enfatizando o seu caráter impessoal. Como exemplos da linguagem referencial, podemos citar os materiais didáticos, os textos jornalísticos e científicos, todos eles por meio de uma linguagem denotativa. Informam a respeito de algo sem envolver aspecto subjetivo ou emotivos da linguagem. Por exemplo, temos vindo a ouvir sempre, na rádio, na televisão, falar sobre essa pandemia. Então temos um exemplo. Na cidade da Praia, registrou no dia 3 de junho mais 11 casos de infecção por coronavírus. Aqui nós temos uma informação, é objetiva e é clara. Compreenderam? Muito bem. Função emotiva ou expressiva.
Quando eu falo de função emotiva, expressiva, é o eu falando, é aquilo que eu sinto. Então vamos ver, na função emotiva expressiva, o emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, seus sentimentos, subjetividade por meio da própria opinião. Esse tipo de texto escrito em primeira pessoa está voltado para o emissor, uma vez que possui um caráter pessoal. Como exemplos, podemos destacar os textos poéticos, as cartas, os diários, todos eles são marcados pelo uso de sinais de pontuação, como reticências, ponto de exclamação. Por exemplo, o texto, podemos encontrar num texto assim, hoje eu estou tão feliz, pois o meu filho completou mais um ano de vida. Ao dizer isto, eu estou a sentir, não é? Estou a mostrar aquilo que eu sinto nesse exato momento. Então, estamos perante a função emotiva. Ou também dizer, estou muito preocupada com esta situação que estamos a passar. Também demonstra a função emotiva ou expressiva. A função poética. O nome indica poética, não é? Vem de estética, embelezar, não é? O nosso texto. A função poética é característica das obras literárias, que possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. Já tinha falado disto na aula passada, sobre o sentido conotativo figurado das palavras. Nessa função, o emissor preocupa-se com a maneira como a mensagem será transmitida por meio da escolha das palavras, das expressões e das figuras da linguagem. Por exemplo, aqui o principal elemento comunicativo é a mensagem, certo? Por exemplo, temos em alguns textos essa função, na publicidade ou nas expressões cotidianas, em que há o uso frequente de metáforas, aquilo que nós falamos na aula passada sobre os recursos estilísticos. Então, metáforas, vamos encontrar também provérbios, anedotas, músicas. Muito bem? Se é função poética, embelezar o texto, dar um texto assim, tornar mais belo, bonito, então eu vou arrumar as palavras. Por exemplo, se eu disser assim, a poesia é uma ilha cercada de palavras. Estão a ver aqui? Eu tenho a musicalidade, eu tenho aquele ritmo, mas também eu arrumo as minhas palavras para tornar esse texto mais bonito. Não é? Podemos dizer também, Red Bull dá-te asas. Aqui também encontramos a função poética. Vamos continuar? Função fática. Estão a perceber? Muito bem. A função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Aqui reside no canal da comunicação. Vamos tentar estabelecer o contacto entre o canal, não é? Ver se o receptor está lá, se está a ter feedback. Esta função é muito utilizada nos diálogos, por exemplo, nas expressões de cumprimento, saudações, discurso ao telefone, etc. Podemos encontrar também em outros tipos de textos. Com certeza, vocês estão a acompanhar e estão a perceber. Vamos para um exemplo de fática. Vocês estão a entender ali em casa? Ei, né? Certo? Entenderam? São formas de tentarmos estabelecer o contacto. Eu, sendo o emissor, eu tento estabelecer o contacto com o emissor, com o receptor. Nesse caso, eu estou aqui a tentar ver se o receptor está a entender ou não. Então, eu utilizo, né? Percebeu? Então, acabo por utilizar expressões para ver se o outro está lá. A função conotativa ou apelativa. A função conotativa ou apelativa é caracterizada por uma linguagem persuasiva. Tem o intuito de convencer o outro, fazer com que vou ter que influenciar para tomar a consciência do outro. Então, aqui nós temos uma linguagem persuasiva. Por isso, o grande foco é no
receptor da mensagem. Esta função está presente nas propagandas, publicidades, discursos políticos, a fim de influenciar o receptor por meio da mensagem transmitida. Costumo apresentar em texto na segunda ou na terceira pessoa, com a presença de verbos no imperativo e o uso do vocativo. Então, nesses dias nós temos, ouvimos sempre, lá em casa, quer na rádio, na televisão, lava as mãos, sempre com água e sabão. Previnem-se, cuidem-se. São formas de fazer com que o outro tome consciência daquilo que está a passar e mude o comportamento. Entenderam? Muito bem. A função metalinguística é aquela função pelo uso, caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que se refere a si mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código. Um texto que descreve sobre a linguagem textual ou um documentário cinematográfico que fala sobre a linguagem do cinema são alguns exemplos. Ainda nessa categoria, os textos metalinguísticos que merecem destaque são as gramáticas e os dicionários. Por exemplo, pegamos numa palavra, vamos procurar o significado. Saber o significado de Porto, saber o significado de sintomas e outros significados. Então, aqui nós estamos a usar o próprio código para explicar o código. Também podemos estar a fazer, num filme, estou a tratar uma história sobre filme. Então, neste caso, eu tenho esse uso de metalinguagem. Entenderam? Depois de termos visto as funções da linguagem, eu espero que vocês tenham percebido todas as funções, fomos vendo cada uma. Então, vamos passar agora, não sei se estão a recordar, do texto A Crónica que nós vimos na aula passada, na era do coronavírus, e começa mais um dia. Eu espero que vocês, através desse texto, consigam fazer essa pequena atividade aplicando as funções da linguagem que acabei de referir aqui. Então, vamos ver, depois da leitura, já identificaram na crónica. Como eu disse, num texto podemos encontrar vários tipos de funções de linguagem. Então, vamos ver quais são as funções de linguagem que podemos encontrar aqui na crónica, nesse texto. Temos as funções emotiva, por exemplo, saio de casa para chegar ao transporte público, preocupação e medo. Quem estará neste ônibus? Aqui mostra a emoção, não é? Da cronista. Poética, ao final do dia vou de encontro ao meu bem maior, a família, o porto seguro, que apoia em todos os momentos. Podemos encontrar aqui a musicalidade. O porto aqui também não tem o seu significado real. Vai ao encontro dessa família, onde ela sente-se segura. Apelativa. Ao chegar no prédio, como chamar o elevador? Tem álcool gel do lado de fora, mas dentro, será que colocaram? Precisariam estar em todos os andares. Quem tocou o botão? Aqui podemos ver que a autora está a apelar, não é?
chamar atenção às pessoas. Informativa. De fazer parte de um grande hospital público de São Paulo, registro o ponto e higienizo as mãos com álcool gel. Como eu disse, a informativa, a mensagem tem que ser objetiva, tem que ser clara. Passar uma informação. Então, aqui no nosso exercício, o texto pode ter vários tipos de funções. Vocês podem ter encontrado outras funções de linguagem, como temos aqui no texto. Ao final do dia, vou de encontro ao meu bem maior, a família, o porto seguro, que apoia em todos os momentos. Já identificamos. Temos aqui, ao chegar no prédio, como chamar o elevador. Tem álcool gel do lado de fora, mas de dentro, será que colocaram? Precisariam estar em todos os andares. Quem tocou o botão? Já identificamos também. De fazer parte de um grande hospital público de São Paulo, registro o ponto e higienizo as mãos com álcool gel. Muito bem. Como vocês viram, o nosso texto é brasileiro, temos algumas expressões brasileiras. Vamos ver agora o nosso segundo exercício. Indique quais as funções da linguagem presentes nas seguintes frases. A linha A, lave frequentemente as mãos, utilize água e sabão ou uma solução à base de álcool. B, apesar de não ter frequentado a escola, dizia que a avó era um poço de sabedoria. Falava de tudo e sobre tudo e tinha sempre um provérbio debaixo da manga. C, assintomático que não apresenta sintomas. D, alô? Quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o Sr. Manuel Cardoso. Vocês vão identificar nessas frases A, B, C e D as funções da linguagem. Vou dar um tempinho para vocês pensarem quais são as funções de linguagem em cada uma das frases. Vamos agora para a correção? Muito bem. A linha A, qual é a função? A função apelativa, apela, chama a atenção do outro. B, função poética. C, função metalinguística. Temos aqui o conceito. D, a função fática. Muito bem. Assim terminamos essa pequena atividade. Eu espero que vocês tenham gostado. Vão exercitar muito mais lá em casa. Vou passar para o trabalho de casa. Vocês vão ter que pesquisar lá em casa, com a ajuda dos pais e também dos professores, os articuladores do discurso. Vamos recordar o que vimos hoje. Falámos dos elementos da comunicação, são 6, e também vimos que cada temos de ter uma função de linguagem. Foi isto que nós vimos e também pegamos da nossa crónica, fizemos atividades relacionadas com as funções da linguagem. Foi um prazer estar aqui convosco no programa Aprender a Estudar em Casa. Fico à espera de todos vocês no próximo programa. Vai um abraço para todos vocês. Fiquem bem, fiquem em casa. Não se esqueçam de resolver os exercícios pedidos.